Oi, gente! Estamos aqui começando o nosso podcast Bastidores. Que legal que você está aí com a gente. Nessa temporada, nós estamos analisando os episódios do The Chosen, que é aí uma série fantástica que tem impactado milhares de pessoas e tem gerado aí muitos comentários. E nós aqui estamos unindo esse material ao nosso conhecimento de comunicação para entender aí os bastidores do que acontece nesse podcast, o que acontece nessa série, para levar para a gente a mensagem de esperança de uma forma diferente. Você que nos acompanha já sabe que aqui é assim que acontece. Nós falamos de produtos audiovisuais que pregam o evangelho, né? E a gente tem aqui sempre incríveis convidados, além da sua participação e da sua companhia. Eu tenho aqui o Moisa. Tudo bom, Moisa? Tudo bem, Betina? Como é que você tá? Bem-vindo, muito bom. O Moisa é o nosso co-anfitrião aqui, né? Que apresenta Mais ou junto menos. com a gente. É mais o ou Louro menos. José da Igreja Adventista, né? Olha que isso vai pegar, hein? Apresenta pra gente os convidados, Moisa, que estão contigo aí. Eu tenho a honra de ter ao nosso lado aqui, já não é a primeira vez, pastor Lely Souza. Obrigado, pastor, por estar aqui. Obrigado, Moisa. Olá, Betina. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É bom tê-lo com a gente, pastor. Bem-vindo. Prazer. E a gente também tem a honra de ter meu amigo aqui, Gustavo Cidral, que é assessor de imprensa, jornalista, responsável por parte das igrejas aqui da região de Curitiba e Paraná, é isso? Isso, a região central aqui do Paraná. Pega ali os Campos Gerais e tal, um pouco do interior e parte de Curitiba. Legal. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar dessa série que eu sou fãzaço. Maravilhosa. Amém, todos somos. Engraçado, Moisa, que todo mundo que tá passando por aqui tá dizendo isso, né? Eu sou fã dessa série, não tem como não ser, né, Cidral? Não tem como não ser. Principalmente a gente que trabalha com comunicação, assim, e teólogos, com certeza, né? Mas a gente presta atenção nos detalhes, assim, o zelo da produção, o roteiro bem construído, as atuações. A gente que gosta desse meio audiovisual, de encher os olhos ainda mais sendo algo cristão, né? Algo voltado para o público cristão, com uma mensagem de Cristo ali. Então, tá perfeito o casamento. Com certeza. A gente sempre gosta de falar aqui que a série The Chosen não substitui a Bíblia. Não é a Bíblia. Ela traz elementos da Bíblia, narrativas bíblicas, para a gente poder analisar, pensar e a gente se colocar em alguns papéis aí, né, pastor? Para a gente poder entender os contextos e ver como é que as situações estão acontecendo. Você disse uma coisa importante, Betina. A série não substitui a Bíblia. Na verdade, a gente pode ir até mais longe. Para assistir a série, a gente precisa conhecer bem os evangelhos. Verdade. Perfeito. Porque como tem muita licença poética dentro do roteiro, a gente pode se perder e achar que o que a série está dizendo é um trecho da Bíblia. Então, para conhecer bem, para curtir bem a série, é assim, de uma forma reta da mensagem que ela quer passar, antes é bom conhecer os evangelhos. Até porque, ao conhecer os evangelhos e ir para a série The Chosen, a gente tem, parece que os personagens criam vida na nossa mente, não é, Gustavo? Parece que assim a gente consegue dar uma cara para Pedro, uma expressão para Mateus, não é? A gente consegue visualizar de uma forma melhor. A gente é muito visual, né? A gente sempre precisa ter alguma referência visual, então, tendo os personagens ali bem desenvolvidos, é inevitável quando a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai pensar num personagem, Verdade. quase sempre a gente pensa nesses que Naquela estão imagem. no The Chosen, né? É engraçado como isso faz parte da nossa cultura. E no episódio de hoje aqui do Bastidores, a gente vai analisar, então, o episódio Além das Montanhas. E a gente já começou conversando aqui a respeito do nome, né? Vamos começar falando a respeito do nome? A gente Cidral tem uma boa teoria isso. Tem, né? Antes da gente começar a gravar aqui para você assistir, a gente estava conversando aqui, né, nos nossos bastidores, e o Cidral trouxe pra gente aí uma inquietação com relação ao nome do episódio. Obviamente, além da montanha, porque Jesus está se preparando para o Sermão do Monte, né, da montanha. Mas por que além, né? Porque a mensagem daquele sermão, ela ecoou até hoje, né? Foi muito além daquela montanha, chegou até hoje aqui. Então aqui 4 pessoas discutindo, né, sobre isso, tanto geograficamente como temporalmente, né? Passou muito tempo e ainda está aqui esse sermão. Perfeito. E vamos a ele então, né? Vamos a esse episódio que, pelo que a gente percebe ao assistir ao episódio, mobilizou muito ali os discípulos, né? Foi uma verdadeira polêmica, agitação, né? Inquietação que surgiu por conta das coisas que estavam acontecendo e de como eles estavam preparando. Moisa, vamos começar pensando o que mais chamou a atenção ali naquela preparação do Sermão da Montanha. Vamos começar pelo começo? Perfeito. Porque assim, a gente começa esse episódio, é o último da temporada, né? E a gente começa apresentando Judas, né? E eu conversei ali com o pastor Lelis nos bastidores, né? E acho que a gente compartilha da mesma opinião. O diretor ele foi bastante ousado na escolha desse personagem, da maneira como ele apresentou, né?
Porque, assim, a obviedade levaria a colocar ali um cara mais caricato, né? Com aquela sobrancelha erguida, sempre tramando alguma coisa. Mais né? sisudo. E a gente vê, não, a gente vê ali o Judas um querido, né? Mas tem alguns elementos ali que me incomodaram um pouquinho, pastor. Você também se incomodou? Olha só, quando a gente estuda os evangelhos, a gente cria uma imagem sobre Judas. Sim. E os evangelhos jamais transmitiram a ideia do que esse episódio transmitiu sobre ele. Tá? Porque o que o roteiro passou ali? Que ele era um camarada do bem que estava sendo influenciado para o mal. Tipo assim, tinha um mentor por trás, que esse sim era malvado, e que estava induzindo Judas para uma coisa ruim. Que a gente sabe o final da história dele, então a gente já consegue supor que o autor quis dizer que tudo que Judas fez de ruim, vai fazer de ruim, é porque ele foi mal orientado. Moldado pelo meio. Exatamente. Quando, na verdade, lá atrás, quando Jesus escolheu os 12, ele fez uma declaração bombástica. Está lá em João... Eu não tenho bem certeza. João capítulo 6, eu acho, verso 70, por ali. Que Jesus falou assim, ó, eu vos escolhi os 12, mas um de vocês é o diabo. Então, só por essa declaração de Jesus... Eu me arrepiei aqui só de ouvir falar isso assim. Só por essa Forte, declaração, a gente entende que Judas não era um coitado fruto do meio. Um lobo em pele de cordeiro? Total. Perfeito. Total. Sabe? Ele já chegou maldoso. Aquele influenciador de Judas, ele é que deveria ser o Judas. Entendeu? Judas já chegou com espírito de liderança. Ele chegou com o espírito de que eu sou superior. Quando tem uma biografia sobre Jesus, que para mim ela é insuperável, que é O Desejado de Todas as Nações. Inclusive é uma biografia premiada aí na história, uma das melhores biografias sobre Jesus. Nessa biografia, ali transmite a ideia do que os evangelhos transmitem. E ali a autora fala o seguinte, que Judas chegou com a soberba de resolver o problema daqueles 11 que eram muito fracos. Ele chegou com a soberba de direcionar Jesus. Ele tinha a solução. Ele era a solução. Ele era o cara. Ele era o cara. Entende? Então, esse Judas que foi apresentado me incomodou também, Moisa. Sim. Porque não é o Judas dos evangelhos. E não é o que a gente tem a imagem, né? Que a gente vai construindo ao ler e acompanhar a história, né? Exatamente. Porque o que acontece? Vai chegar lá no final, não é um spoiler que a gente vai dar aqui, porque isso aí é Sim. bíblico, né? Entendeu? Ele vai trair Jesus, vai morrer, vai de remorso e tal. Aí, qual é a ideia? Coitado. Olha só, o que são as influências negativas em cima do coitado do Judas? Não, o Judas é que era a influência negativa sobre os outros. Ele que era o maldoso da história. Jesus disse, ele é o diabo. E quem Já é disse. diabo? Quem é Lúcifer? Lúcifer é o influenciador. Ele é a maldade em si. E daí, assim, eu acho bacana aqui ver, porque daí, talvez quem tá ouvindo, assistindo a gente, achando, ó, eles não gostam do The Chosen. Vão lá criticando. Mas esse que é o legal aqui desse bate-papo que a gente tem. Porque assim, a gente jamais aqui vai falar, porque em The Chosen, capítulo 3, episódio 5, isso aqui, não, Gostei né? disso. É justamente o que eu acho maravilhoso dessa série, é para trazer a gente para a Bíblia, para estudar, para discutir, para trazer para a sua roda de amigos, quem sabe para o seu pequeno grupo, para a tua célula, né? Para a gente ter esse ponto de discussão. Perfeito, perfeito. Eu não... desculpa, Bettina. Eu ia te perguntar mesmo, Isso. Gustavo. Sobre isso também? Exatamente, porque assim, ó, no universo da comunicação, quando a gente constrói um personagem, né, que imagem a gente quer passar para o público e o quanto a gente pode influenciar a percepção das pessoas que acompanham só pela narrativa que a gente constrói. Então, eu não discordo, mas precisa de um contraponto aqui, né? Sim. Claro. Você é o advogado do Dallas, então. Diretor. Eu entendo realmente o Judas ali, como ele é apresentado, ele é um querido, você se simpatiza com ele e tal, né? Ele parece que ele está sendo mal influenciado ali. Inclusive, ele é muito parecido com um colega que eu tive na faculdade, que era muito gente boa também. Então, eu bati o olho no cara e já gostei do cara. Não fala o nome não, Gustavo, segura aí. Não, pode deixar.
Só que assim, ó, apesar de Judas estar sendo influenciado ali pelo cara, é interessante, ó, isso eu notei assistindo, que ele não pula fora do negócio. Ele tem ali, ó, ele discorda em alguns pontos com o cara que está influenciando ele, com o sócio ali dele, né, chefe, não sei. Mas ele não pula fora da sociedade do negócio. Sim. Ele continua ali, apesar da incomodação, ele continua. Só que também eu entendo por que eles fizeram o Judas dessa maneira, que é justamente para a gente se importar com ele. Para a gente ter aquela ruptura quando ele se tornar o traidor e tal, para a gente ter um impacto. Senão, se ele for apresentado já como um grande vilão desde o começo, você vai sempre torcer para que ele se dê mal desde o começo e depois não vai ter o impacto que teria de você se identificar com ele primeiro, que é o que muito a cultura pop está fazendo hoje, né? Sim. Que é de você... Não tem mais vilão, é tudo anti-herói, né? E você a ideia de construir um vilão com o qual você se importe com as causas dele, você meio que... entenda as motivações. Você entenda as motivações e depois você lamenta o lado que ele escolheu, né? Creio que eles... parecido com isso, eles tentaram fazer com que Judas fosse um cara assim que você se importasse com ele, se identificasse e se colocasse no lugar dele também, porque aí entra num ponto que é o seguinte, assim como Judas, que está sendo representado nessa série, e que no começo parece ser gente boa, qualquer um de nós, por melhores que sejam as nossas intenções, nós podemos nos tornar traidores de Cristo, podemos ir para o outro lado. Tá? Às vezes a gente não entra já nesse ministério pensando em sermos os traidores de Cristo, fazer algo ruim, como Judas originalmente fez, né? Como retrata o Evangelho e o desejado de todas as nações. Mas qualquer um de nós, por melhores que sejam as nossas intenções, se a gente não vigiar, não orar, não ficar atento, a gente pode se tornar traidor de Cristo também. E sabe uma outra coisa que me chama a atenção também, nesse contexto de Judas? Jesus conhece o coração. Então, só Jesus sabia, como ele disse no começo, né? Um dentre vós será o diabo, né? Vai me trair. Então, Jesus sabe quem nós somos, Jesus conhece o coração. Então, nós precisamos confiar nas orientações que a palavra nos dá, porque ela vem de Deus, as orientações vêm de Deus. E é Ele quem conhece, porque o nosso julgamento fica refém do que a gente está visualizando. E, às vezes, o que a gente visualiza não é a realidade dos fatos em si, né? Então, por exemplo, a gente está vendo um Judas fofinho, né? Como diz a Damares, nossa produtora, é super fofinho, né? Mas não é a realidade de quem ele é. Então, a realidade que se apresenta pra gente não é a realidade das coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, um pezinho atrás, vai devagar, confia desconfiando, né? Porque a Bíblia já fala, né? Enganoso é o coração do homem, então vai com calma. E aí nós temos um Judas fofinho, que ao longo do processo, né, vai se revelando, a gente acredita que sim, até ser realmente o traidor de Cristo, né? Eu queria perguntar aqui pro pastor Lelis, que daí é levado para uma cena ali Na verdade, esse episódio permeia ali sempre uma discussão dos discípulos, né? A gente olha para eles, estão quebrando pau ali, né? E será que... O que acontece quase sempre, né, em quase todo episódio, mas nesse daí tá bem enfático. Sim, assim, eles né? estão destacando bem essa questão. Pastor, será que era assim? Será que os 12 ali, andando do lado de Jesus ali, continuavam com esse... Sim. É muito fácil a gente entender isso nos evangelhos. Porque virava e mexia, eles estavam discutindo quem ia ser o maior no reino dos céus. Entendeu? Quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda. Entendeu? E assim, era um alfinetando o outro, um puxando o tapete do outro, um enfiando a faca nas costas do outro. Entendeu? Tanto com Jesus do lado dele. Com Jesus junto, sabe? Quando teve o episódio lá da mãe de Tiago e João pedir para um sentar do lado direito e outro do lado esquerdo, os outros discípulos, quando viram isso, ficaram indignados. Sabe? Então, ou seja, não havia união entre eles. Quando a série passa a ideia de que eles viviam batendo boca, isso a gente consegue perceber nos evangelhos, sim. Sim. Eles eram ao mesmo tempo que eles eram unidos num propósito ali que era servir Jesus, que era seguir Jesus, eles tinham as suas ambições particulares e aí eles divergiam. Pastor, tão agente isso, né? Muito. Só um pouquinho, né? Tão agente, né? Muito. E aí uma outra questão que eu queria já entrar nesse contexto das polêmicas, das discussões, é aquela questão onde Tomé conversa com as mulheres e traz à tona uma situação que a gente vive até os dias de hoje, né? Tem uma frase que ele disse, né? Que só não concordam qual é o jeito certo, que os discípulos estão ali, todos amam a Cristo e sabem que tem que ser feito do jeito certo, só que eles não chegam a um consenso qual é esse jeito certo.
Não é o que a gente está fazendo hoje, pastor? Gente, aquela frase, aquele momento do episódio ali pra mim foi assim, assim, deixou o cristianismo nu. Gente, até hoje ninguém sabe contar direito quantas igrejas cristãs existem. Se fala em 40 mil, se fala em 12 mil, se fala em 50 mil. Só que são muitas milhares de igrejas, de denominações cristãs. Não estou nem falando das outras, os outros tipos de crença. Isso é só o reflexo das divergências. Daquela conversa que começou lá. Todo mundo quer seguir Jesus. Todo mundo tem a intenção de seguir Jesus. A gente não pode dizer que eu que participo de uma igreja cristã, olhando para as outras igrejas cristãs, dizendo, eles não querem seguir Jesus. Eles não são sinceros. Eu quero seguir Jesus, eu estou no lugar certo. A gente não tem. Esse discurso ele é equivocado porque existem pessoas sinceras em todos os lugares, a gente sabe disso. A questão toda é que cada um vai para um lado, daqui a pouco briga aqui, se diverge aqui, abre outra igreja, porque não se chega num acordo em qual é a forma certa de seguir Jesus. Todo mundo quer seguir Jesus, mas não se sabe. E aí começa a pulverizar, começa a multiplicar crenças, igrejas, denominações e tal. E isso é um problema para a pregação do evangelho. Isso é um problema. Eu, sinceramente, fazendo assim já uma aplicação, não quero pregar um sermão aqui, né? A gente está Por conversando, favor. pastor. Mas assim, ó, para mim é um dos lugares por onde o inimigo entra no mundo cristão para atrapalhar a expansão da pregação de Jesus. Daquilo que Jesus pediu para a gente fazer, que é pregar o evangelho em todo mundo. Porque a gente chega num lugar e daqui a pouco, não, mas peraí, vocês estão dizendo uma coisa, mas eu tenho um vizinho que é de uma outra igreja que disse outra coisa. Uma outra vez alguém chegou aqui, uma vez eu visitei um lugar, estão dizendo coisas completamente diferentes. É o mesmo Jesus? É a mesma Bíblia? É o mesmo Evangelho? E isso confunde a cabeça das pessoas e isso atrapalha muito a pregação do Evangelho. Pastor, pegando a carona no que você está falando, se na série o diretor tivesse colocado uma imagem sombria rondando os discípulos na hora que eles estavam tendo essa conversa, ficaria exatamente claro esse contexto. Exato. De que essa polêmica, essa discussão, essa vontade de fazer do jeito certo, mas do meu jeito certo, tentando alinhar o meu jeito certo com o jeito certo de Jesus, é o que a gente vive nos dias de hoje. Exatamente. Gente, foi genial aquela frase. Todo mundo quer seguir Jesus, mas cada um tem o seu jeito. Isso pode parecer democrático, mas isso é o grande problema do cristianismo. Existe só um jeito, é o jeito de Jesus. Eu queria voltar nessa frase, pastor. Perfeito. O senhor acabou de falar aí. Pode parecer democrático, mas esse é o grande problema. Porque só existe um jeito, que é o jeito de Jesus. E hoje, Gustavo, a gente fica tentando trazer o jeito de Jesus para o meu jeito. Não, quem sabe mais assim, quem sabe daquele outro jeitinho. Vamos torcer um pouquinho aqui, torce um pouquinho lá, assim fica melhor. É que o jeito de Jesus, ele não é confortável, né? Ele sempre tira a gente da zona de conforto. Inclusive, o próprio Jesus ali, quando está conversando com Mateus sobre a introdução do sermão e tal, ele fala assim, né, eu vou deixar um mapa para as pessoas saberem como me encontrar, ou seja, o jeito dele. E daí ele começa a descrever ali, e tudo que ele descreve é uma vida de entrega, de sacrifício, de dificuldades mesmo. Não é para ser uma vida fácil, sabe? Não. Então, o jeito de Jesus, ele vai contra tudo que a cultura atual prega. Então é difícil, mas ninguém disse que ia ser fácil. E Mateus está incomodado, né? Tá. Isso que eu acho legal assim, do roteiro, queria que talvez se puxasse para esse lado também, de que Jesus vai colocando para ele os pontos ali e Mateus se incomodando. Não, mas você vai falar desse jeito mesmo? Né? E para mim esse é o mais incrível, até quando Jesus deixa Mateus entender de que ele poderia mudar o sermão dele. E no final ele não muda, ele até muda a estrutura, mas ele não tira nenhuma vírgula do que ele falou ali, né? Exatamente. Eu queria, talvez pode até colaborar com esse assunto, queria voltar um pouquinho ali, quando eles estão lá embaixo, e o Tomé fala uma coisa que me chamou a atenção também. Ele fica perguntando, né, cadê Jesus e tal? E eles falam, Jesus saiu cedo com Mateus, subiu o monte. E ele fala assim, eu acordo e Jesus não tá, eu vou dormir e Jesus ainda não voltou.
E, né, ele passou o dia sem ver Jesus. E logo Tomé, que é o Sim, discípulo tem que que ver precisa pra crer. ver, né, para crer. Isso fala muito da gente, né? Eu nasci e Jesus não voltou ainda. E eu espero muito que ele volte enquanto eu esteja vivo, mas pode ser que eu morra sem vê-lo voltar, né? Vou ver depois que eu for ressuscitado. E muitas vezes a nossa religião é isso, é sobre mim, sobre a minha percepção, né? Eu tô aqui, mas cadê Jesus? A gente sabe onde Jesus está. Só que a nossa crença, a nossa vida deve ser focada nisso. Onde Jesus está e o que ele vai fazer depois. E o que ele faz atualmente por mim, lá onde ele está. Mas engraçado que a preocupação de Tomé é que... Ele não estava vendo. Não estava vendo Jesus, né? Ele precisava enxergar. E daí até o Zelote dá uma cutucada nele. Pois é, ele não estava a hora que você acordou. Mas ele estava aqui antes de você estar. Ele acordou antes de você, né? Também, indo para outro lado ali, é um cutucão pra gente, assim, muitas vezes a gente demora a despertar, né, pra ver Jesus, e Jesus já tá acordado faz tempo, né, esperando a gente. Diálogos preciosos, né? Riquíssimos. Pra gente poder avaliar, né, pastor? Diálogos preciosos. Sim, muito. Eu acho que o texto da série toda e desse episódio também levanta muitas questões que parece alguém pregando. Parece, eu como pastor e costumo pregar, eu fico pensando assim, ele tá levantando pontos da história que parece que tá fazendo aplicações de um sermão, sabe? Isso que o Cidral falou agora, eu achei muito interessante. Agora assim, Betina, eu quero expressar aqui um incômodo sobre esse episódio. Qual, pastor? Falando ali sobre o Sermão da Montanha, uma coisa que me incomodou foi a apreensão, aquele preparo de Jesus para fazer o Sermão da Montanha. Por que ele incomodou, pastor? Porque assim, daí eu não sei se é a minha crença, porque realmente eu não consigo enxergar nos evangelhos Jesus preocupado, Jesus apreensivo, Jesus nervoso, porque ele vai falar para as pessoas. O sentimento que eu tenho é que Jesus, ele está sempre preparado. E Jesus estava nervoso, parecia um novato que ia pregar um sermão num público exigente e tal, e ele estava ali, e me incomodou ainda mais o Mateus revisando o sermão dele. Pastor, sobre essa questão, eu achei uma coisa muito interessante e eu gostei. Eu achei muito bacana o seguinte, ao longo de vários episódios, foi sendo construída a imagem de um Mateus que para os 12, para os 11 que estavam ali, não tinha muita utilidade. Mas ele começou a anotar e registrar todas as coisas que aconteciam. E Jesus começava a perceber, eu já sabia, né, a utilidade de Mateus. E aí, naquele momento, onde ele participa com Cristo da construção do sermão, eu imagino que Jesus falou para ele assim, não, você vai me ajudar, mas tipo assim, eu vou te conduzir para que você acredite que está me ajudando. E depois deles construírem o sermão juntos, digamos assim, quando Jesus vai lá para pregar e Mateus fica olhando e percebendo, eu sinto assim em Mateus uma percepção, puxa, eu sou útil para alguma coisa, eu pude contribuir com Jesus. Sabe? Então eu acho que esse lado também ficou evidenciado. Sim, eu acho que a questão da inclusão, né? Exato. Ainda mais por Mateus ser apresentado como autista ali, e Jesus valoriza ele, eu acho que ali tem uma aplicação assim muito útil e que Jesus é a pessoa que faz esse tipo de coisa. Isso é fato, né? Não é uma blasfêmia o que aconteceu ali. A minha questão é histórica. É uma humanização demais de Jesus nesse momento, né? Exatamente, sabe? Porque é o seguinte, sabe? Jesus nervoso, Jesus ali angustiado e tal, e ensaiando. E daí quando chegou lá na hora, lá atrás do palco, Jesus ali repassando o sermão e meio que decorando. Eu não consigo conceber um Jesus fazendo isso. Pra mim, inseguro. Jesus sempre foi orgânico. Sempre foi espontâneo, sabe? E ele é Deus. Sim. Sim. 100% Ele é Deus. homem, 100% Deus. Sim. E se ele passa um pouco de insegurança e de medo e de desconforto para quem está por perto, se Jesus está dessa forma, né? Então, como é que eu vou ficar?
né? Passa um pouco dessa relação também, né? Sim. Eu não havia pensado por esse lado, pastor, mas agora o senhor falando aí me salta isso na mente, né? Porque eu tinha analisado mais essa questão da inclusão de Mateus, que leva para nossa inclusão também ao sermos coparticipantes, né, da obra de Cristo. Aham. Mas daí agora quando você traz esse lado mais de Jesus inseguro, muito humano, né? Talvez a gente tenha que dar uma É, porque analisada nisso. tipo assim, um pecador, digamos assim, porque eu concordo, Jesus é inclusivo, sim, isso Sim. não há dúvida, né? E eu acho que o autor quis passar essa ideia realmente. Agora, tipo assim, ó, um pecador metendo o pitaco nos conceitos de Jesus. Tipo assim, ó, Jesus, tá muito negativo isso aqui. Tem mais coisa negativa do que positiva, sabe? Ele fazendo críticas, sabe? Tudo bem que aí também tem um outro aspecto, né? Nós também acabamos que no fundo, a gente também se incomoda Mas com eu umas acho coisas. legal ali porque, na verdade, Jesus não muda, né? Exatamente, Isso- Jesus não mudou. é. Jesus não mudou. Sabe? Então, assim, talvez mostrou ali um incômodo, né, do ser humano e Jesus explicou para ele, né, por que deveria ser assim e realmente não mudou. Mas, tipo assim, eu achei que foi liberdade demais para um pecador. Entendeu? Tipo assim, ó, tipo meio que querendo direcionar Jesus. Mas que na verdade não direcionou, né? Não direcionou, Jesus não se permitiu. Então eu acho que a gente junta o que o pastor está falando com o que o Cidral falou antes, né? Que é difícil a gente seguir o modo de Jesus porque tira a gente da zona de conforto. E eu acho que o que Mateus estava tentando fazer é Mateus voltar para a zona de conforto dele. Porque Jesus estava apresentando uma ideia para ele que é tirar ele da zona de conforto. Ele falou, não, Jesus, não fala desse jeito, fala assim, que assim fica melhor, fica mais confortável. E Jesus acolheu ele com as palavras, com o olhar, com o comportamento, mas foi lá na frente e mostrou que não, que tinha que ser daquele jeito. E daí, quando Mateus percebe Jesus falando da forma como tinha que falar, ele entende, puxa, tinha que ser isso mesmo. E Né? Jesus- Então, acho que fecha a conta ali naquele momento. E Jesus estava sendo didático ali, né? Como um bom mestre, bom professor, ele estava o tempo todo com a situação sob controle, ele estava conduzindo tudo, mas ele deixa Mateus se sentir participante daquele momento. Assim como nós, né? Assim, eu gosto muito dessa comparação e não é à toa que Deus se põe como para a gente entender como é a relação dele para conosco, como pai, né? E nós filhos. O pastor já teve filho pequeno, eu tenho uma filha pequena. É como quando você chama seu filho pequeno para ajudar em alguma coisa, para lavar o carro, por exemplo. Ele vai fazer de um jeito totalmente errado, mas o importante é que ele esteja participando. Porque aquilo é para o crescimento dele, não para mim. Né? Ele está ali aprendendo. E tem a questão do relacionamento, de passar tempo juntos também, né? Mas Jesus ali, ele estava querendo envolver Mateus justamente para que essa mensagem atingisse Mateus. Exato. Para que fosse inculcado na cabeça dele, né? Exato. E essa questão de Jesus parecer um pouco inseguro, claro que faz parte da representação, da humanização de Jesus ali, enfim. Da visão do diretor. também, Lembrando né? que Sim. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Então, outros filmes, né, outras adaptações audiovisuais de Jesus costumavam colocar aquele Jesus assim, sóbrio, Muito acima. Responsável. contemplativo, acima de tudo, né? E de fato Jesus está acima de tudo. Mas eu confesso que eu gosto dessa representação mais humana de Jesus, que mostra que realmente, como em outros episódios mostram, que Jesus ele tinha as necessidades, tinha as preocupações dele, e a Bíblia relata alguns momentos de angústia de Jesus também. Então eu creio que antes de subir num palco para pregar, assim como os pregadores mais experientes como vocês, eu creio, sempre dá aquela ponta de medinho, assim. Claro que quanto mais experiência você tem, você é mais seguro, né? E ainda mais sendo uma autoridade no assunto como Jesus. Mas faz parte do nosso lado humano ter aquele friozinho na barriga, ter aquele momento de preocupação e tal. Eu acho que essa parte de... Claro que a gente não deve humanizar demais Jesus ao ponto de colocá-lo no mesmo patamar que a gente e achar que ele estaria totalmente inseguro nesse momento, não. Eu acho que é mais por questão de identificação mesmo. Mas eu não duvido que Jesus tenha tido esses momentos de friozinho na barriga antes de falar para uma multidão. Porque ele era Deus, mas era homem também, né? E talvez o lado humano dele, assim como ele sentia medo, frio, fome, ele sentia também a apreensão. Perfeito. Acredito, né? Então a gente pode dizer assim, que aqui no Bastidores, a gente não concorda com essa humanização 100% de Jesus, né? Porque ele era discorda Deus. em alguns pontos, né? A gente concorda com um pouquinho, mas não com Isso. tudo, né, pastor? Mas a gente consegue perceber que o autor quis, né, o diretor quis dar
uma visão mais humana do comportamento de Jesus para aproximar mais da gente, mas a gente entende que Jesus era Deus e que ele sabia tudo o que ele tinha que fazer e que a insegurança não rondava, né, o dia a dia de Jesus, né, como de repente o autor deixou um pouquinho evidenciado naquele momento ali, quando o personagem apareceu. Mas eu queria, quase encerrando, queria entrar num contexto bem interessante, porque nós tivemos ali, Mois, uma aula de visagismo, não foi? Tem um momento de humor ali. Eu acho Sim. incrível dessa série que ela mescla, em alguns momentos até terror eles brincam ali, ação. E nessa daí ela tem um momento de brincadeira ali com Jesus ali, das mulheres que acompanham ele, né? Maria, Ramá, tentando fazer um visagismo, né? Que tá tão na moda hoje em dia, né? Ó, Jesus, será que essa túnica cabe, que não cabe, Essa né? cor, aquela cor. E assim, e não tem como, a gente começou o assunto falando de ser fã da série, não tem como não ser. Eu sou editor, né? Entre várias atribuições que eu tenho no meu dia a dia, eu sou editor. E no final desse episódio, tem uma cena ali que para mim assim, é um carinho para nós editores, né? Que é quando Jesus começa a recitar as bem-aventuranças para o Mateus. E ele começa a falar ali, né? Bem-aventurados os que choram. Daí tem um corte pro André, que tinha recebido a notícia da morte do mestre dele, o João Batista. Ele fala, bem-aventurado os puros de coração, mostra Tomé e Ramá, que são dois fofinhos, né? E depois aí, por último, ele vira para Mateus e fala, né? Bem-aventurados sois vós, que serão perseguidos por mim. Então, nesse momento, sim, eu me sinto muito acolhido. Acho que o Gustavo também tem algo para falar sobre essa parte. Porque, para mim, assim, a materialização de Jesus falando comigo. Então, e é por isso que a gente sempre recomenda, né? Ler a Bíblia. Faz muito mais sentido você assistir esse episódio, você Depois com a Bíblia do conhecer a lado Bíblia. e você pesquisando. Também, esse momento, pra mim, é igual aquele meme, né? Foi, assim, explodiu Foi minha lindo, cabeça lindo, quando eu vi lindo. essa cena, porque que adaptação sensacional, cara. Jesus falando, a introdução do Sermão da Montanha, pensando em cada discípulo, sabe? Ele falando, direcionado, assim como ele fala para cada um de nós, ele trata de nós como indivíduos, né? Não como uma massa, não como um rebanho, né? Como cada ovelha. Ele Personalizado, né? personalizado. Você tinha comentado alguma coisa do inglês, né? Isso. É que então, quando Jesus fala para Mateus, no original, no inglês, no original hebraico não, no inglês, né? Da série. Que você, you não tem plural, né? plural. Vocês e você é a mesma palavra. Exato. E Jesus fala you, falando, olhando pra para Mateus, falando diretamente para ele, bem-aventurado você que será perseguido. E, de fato, Mateus já estava sendo perseguido, inclusive, pelos próprios discípulos ali, pelo cargo que ele tinha, enfim, e tal. E depois seria mais perseguido também, né? Foi uma cena muito impactante. Falando diretamente para ele, assim como ele falou diretamente para cada discípulo, ele pensando em cada um deles, quando recitou, né? E pensando na gente também, né? Para mim, Mateus ali, naquele momento era a gente, era o espectador ali. Na verdade, para mim, foi a parte mais emocionante. Eu tive algumas partes emocionantes assim, que me emocionou. Até a que me encheu os olhos de lágrima não foi nem essa, mas essa foi a de arrepiar mais. E no fim ali, eu não estou lembrado muito bem das palavras ali de Jesus, mas ele deu a ideia de que os seguidores dele, todos estavam dentro daquelas etapas ali. Todos estavam critérios. naqueles critérios ali. Tipo assim, ó, Legal. todo mundo que entrar, todo mundo que me seguir, Tá enquadrado aqui. tá enquadrado aqui. Ninguém Sabe? fica de fora. Quer saber quem é um seguidor de Jesus? Olha as bem-aventuranças que você vai detectar. Uau, pastor, isso é incrível. Lindo, né? Isso é incrível. Quer saber quem é um seguidor de Cristo? Olha as bem-aventuranças. Você vai se enquadrar em alguma delas. É o tal do mapa que ele falou, né? Exato, Fazer um mapa aqui o para... mapa. Agora, desculpa, você falou da parte irônica, cômica da coisa, né? Vocês perceberam uma hora ali que Jesus, quando ele estava, não, eu não tô bola para isso e tal, até porque as profecias não são muito favoráveis a mim, nesse ponto da beleza. Ele estava se referindo a Isaías 53. Interessante. Que é desprovido de beleza. Não tinha aparência nem formosura. Era como raiz de uma terra seca. Sabe? Foi muito sutil, assim, foi muito engraçado aquilo ali. Só quem E Jesus conhece- brincando com a profecia. E sabe? só quem Não tinha conhece pego as disso. escrituras consegue pegar essas exatamente, sacadas, né? Mas Maravilhoso. pra gente fechar, porque nós já passamos muito nosso tempo aqui, só pra gente fechar, nesse momento cômico, Jesus deixa uma mensagem bem especial. Enquanto as mulheres estão discutindo essa cor, aquela cor, esse modelo, aquele modelo, Jesus fala: não tem a menor importância isso, né? O que isso ficar bom para você está bom para mim também. Então, naquilo que não tem a menor importância, naquilo que não representa a salvação, naquilo que não compromete o reino,
Tá tudo bem fazer do seu jeito. Eu aceito. Mas naquilo que é essencial para garantir a salvação de vocês, tem que ser do meu jeito. É isso. Então isso ficou muito evidente para mim. Gente, obrigada. Obrigada por hoje, por esse episódio, pela companhia de vocês, pelas reflexões, que sempre vai abrindo, né, Gustavo? Para mais e mais e mais. A gente podia passar muito tempo aqui, Verdade. mas a gente tem que encerrar, mas a gente volta a conversar. Pode ter certeza. Obrigada pela sua companhia também e até o próximo episódio.